Hoje, 30 de agosto, é o Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla, uma doença que afeta dezenas de milhares de brasileiros. A falta de um diagnóstico correto está entre os principais problemas enfrentados no tratamento da doença. Veja na reportagem de Daiane Ponte. A esclerose múltipla é uma doença inflamatória crônica autoimune e afeta a capa que recobre os neurônios, o que compromete a função do sistema nervoso. Mas o tratamento evoluiu bastante, oferecendo qualidade de vida aos pacientes. O Wellington recebeu o diagnóstico da doença há 15 anos e hoje atua como educador físico para outros pacientes de doenças crônicas. É um leque de sintomas que é difícil de você, no primeiro momento, saber conviver. Mas também é quando você aprende a conviver com ele, você começa a entender que algumas coisas podem te fazer bem e melhorar a sua qualidade de vida, você começa a enxergar um outro lado, que é assim, não, eu consigo conviver bem com a esclerose múltipla e consigo levar minha vida, de certa forma, ao normal, tendo ela como parceira, entendeu? São mais de 2 milhões de pessoas com esclerose múltipla em todo o mundo e cerca de 40 mil só no Brasil. Mesmo com números tão expressivos, o diagnóstico ainda é um desafio para a medicina. Como se manifesta em diversos sintomas, a esclerose múltipla pode ser confundida com outras doenças e evoluir para casos mais graves se não for tratada logo. A Patrícia descobriu a doença há 25 anos e, com o tratamento correto, não sofreu sequelas mais graves. Quando eu descobri, tinha um medicamento, hoje em dia tem mais de 10. O governo, na época, não dava o medicamento. Quanto a isso, eu não posso falar nada. O governo, na época, acho que foi o meu médico de São Paulo, que é o Dr. Charles Tilbury, que já faleceu, ele conseguiu entrar com pedido e o governo começou a pagar o nosso medicamento, que é caríssimo, o medicamento para esclerose múltipla. Entanto, quando eu descobri, foi assim, não tinha, então eu fiquei desesperada. Então foi a ponto de pedir a ajuda dos familiares, porque senão eu talvez estivesse numa cadeira de roda hoje. Então, os sintomas neurológicos mais comumente acontecem como primeira apresentação ou apresentação já na evolução da doença são perda visual dolorosa, perdas de sensibilidade, formigamento em braço, em perna, em um braço e uma perna de um mesmo lado, ou nos dois braços, ou nas duas pernas, perda de força, da mesma maneira, em um lado do corpo, ou nos dois braços, ou nas duas pernas, incoordenação, dificuldade de fazer movimentos delicados, finos, e bastante problemas de marcha, né? O paciente começa a perceber que a caminhada está mais difícil, uma perna está mais pesada. O tratamento da esclerose múltipla é muito caro. O SUS oferece assistência para os pacientes, principalmente com a distribuição de medicamentos de alto custo. Mas muitas vezes faltam remédios. Além disso, é preciso avançar na oferta de centros de reabilitação física. É importante saber que mesmo que a esclerose múltipla não tenha cura, é possível, com o tratamento certo, conviver com ela e ter qualidade de vida. É uma doença que não tem cura, mas que ela tem tratamento. Então, você ser um ponto de apoio da família é fundamental para quem tem esclerose múltipla. Então, o principal recado que eu deixo hoje é de conscientização. Se você tiver um tempinho, vai lá, pesquisa em órgãos sérios, como uma Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, que vão te dar informações bem corretas e bem claras do que é esclerose múltipla e da necessidade de apoio que as pessoas que têm o diagnóstico precisam. Mas esse dia é necessário para a gente poder fazer. Em Santos está tendo um monte de congresso, vai ter um monte, a semana inteira, a gente não fica só, a semana inteira não, o mês inteiro. A gente tem o dia, mas a gente fica com o agosto inteiro divulgando. A gente não divulga só hoje, porque a gente antes só divulgava num dia, mas a gente via que não tinha o retorno necessário. Então, a gente divulga vários dias. Então, amanhã vai ter congresso em Santos também, a gente vai chamar todos os médicos das faculdades para eles terem acesso e saberem o que é a doença, que eu acho que isso também é importante. A população precisa saber, mas os médicos do pronto atendimento, eles precisam saber. Conscientizar não significa celebrar, comemorar, significa informar, empoderar as pessoas de conhecimento, de que talvez aquela dificuldade de controlar o xixi, que já acontece há um bom tempo e não melhora,
que talvez aquela perda de força do braço não tenha sido só um problema bobo de coluna ou um estresse, que os sintomas precisam ser valorizados, que as pessoas precisam procurar assistência. E, pelo outro lado, não adianta a população procurar assistência se ela não encontrar um profissional preparado, né? Então, a importância da conscientização da esclerose múltipla é muito também para os profissionais.